Nós estamos na liturgia do culto vespertino para, nesse dia de domingo, adorarmos o nosso Deus e nos deleitarmos na comunhão com o Senhor. Nós ainda estamos com algumas restrições para nossos encontros presenciais, mas ainda temos o recurso das gravações de culto para podermos nos irmanar no exame da Escritura, mesmo à distância, com o uso dessa tecnologia. Graças a Deus por isso. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor para esse tempo de exame da Escritura, para podermos recolher os ensinos contidos na sua palavra que servem para nós a qualquer tempo. Então, nós vamos baixar nossas cabeças, aí onde você está, juntamente comigo, para pedirmos a bênção e a iluminação do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, humildemente, Senhor, nos prostramos na Tua presença, augusta, soberano, Pai eterno, fiel, que cuida de nós, de toda a Tua criação. Reverentemente, Pai, nós estamos nessa hora de exame da Escritura, muito interessados em receber a Tua palavra, a Tua orientação. Pedimos a bênção do Teu Santo Espírito, primeiramente para mim, que vou estar trazendo, Senhor, da Tua parte, aquilo que é importante para o nosso ensino, e peço que o Senhor me use e que as minhas limitações não atrapalhem a comunicação da Tua palavra. Peço também pelos irmãos que vão estar participando dessa liturgia de culto, que sejam abençoados pelo Senhor, pela ação maravilhosa do Teu Santo Espírito, iluminando a razão e fazendo cada um de nós, Senhor, compreender o que Tu queres, e mais do que isso, que a Tua bênção seja sobre as nossas vidas para podermos aplicar tudo o que aprendemos no nosso dia a dia. Tudo pedimos, agradecemos, orando com perdão das nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uma proposta feita pelo nosso pastor de estudo nesse mês de maio, que é o mês de aniversário da nossa amada igreja, a respeito de todos os acontecimentos que estão nos cercando atualmente, mas com uma referência bíblica, palavras do Senhor Jesus, que muito nos adverte sobre os acontecimentos. Há 3 passagens bíblicas tratando basicamente da mesma palavra de Jesus. Nós vamos nos deter no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21, versículos de 7 a 19. O texto não é longo, vale a pena nós lermos, mas ele encontra paralelos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 13 a 14. Provavelmente a sua Bíblia tem a referência paralela no topo do texto, e também no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículos de 3 a 13. Esse tema é um tema extremamente importante, tema sobre acontecimentos do fim dos tempos, que a Bíblia informa que irão ocorrer, e sempre chamam a atenção. Qualquer pessoa, mesmo que não seja crente, mesmo que não seja ligado ao cristianismo, tem interesse, as pessoas têm interesse. Vai falar sobre alguma coisa do futuro, as pessoas têm interesse, desperta logo o interesse. Então nós vamos ler esse texto para nos posicionarmos com relação às orientações e advertências que Jesus faz sobre os acontecimentos. O título é O Princípio das Dores. Diz assim o texto: perguntaram-lhe, Mestre, quando sucederá isto? Tudo que o Senhor Jesus falou anteriormente. E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados,
porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Esse é o texto, irmãos, que chega a ser até um pouco assustador. Esse texto é um texto importantíssimo e você deve ter percebido que há várias citações de coisas que estão nos cercando de hoje em dia. E aí é que torna extremamente precisa essa advertência de Jesus. O texto registra essas palavras de Jesus que nos advertem que as coisas não serão fáceis para os cristãos e que só tendem a piorar, a começar da nossa própria casa. Chega a assustar. E Jesus destaca alguns pontos que eu quero rapidamente passar e focar nesses pontos. O primeiro deles é, vede que não sejais enganados. Então, se Jesus está nos alertando, é porque vai haver tentativa de engano para a sua igreja. Ele avisa que surgirão muitos enganadores querendo se passar por representante de Jesus. Isso é um perigo. É um perigo, mas vai acontecer. E a recomendação de Jesus é, não sigam estes. Nossa única regra de fé e de prática é o conteúdo da Escritura Sagrada. E nós devemos verificar o que estes conteúdos ensinam. Se está conforme a palavra e o ensino de Jesus, ótimo, é isso que nós queremos. Mas o alerta de Jesus é, não os sigais, se não estiver de acordo com a Escritura, com a recomendação de Jesus. Vede que não sejais enganados. Como é que o crente, o cristão, aquele que está seguindo a Jesus, é discípulo de Jesus, é aluno de Jesus, ele vai fazer? Ele vai procurar na Escritura Sagrada. Está na Escritura Sagrada, está conferido, então está tudo bem. Uma segunda recomendação, advertência de Jesus, é que haverá guerras e revoluções. São sinais que vão acontecer. Não se assustem, isso tem que acontecer. É a palavra de Jesus. É nação contra nação, é reino contra reino. Tudo se resume a uma verdadeira disputa que sempre acaba em briga. É isso que nós temos visto diariamente e Jesus advertiu aos nossos irmãos que estavam cercando Jesus naquele momento. Grandes terremotos e, em consequência deles, os temidos tsunamis, que são um pavor. Recentemente eu tive a oportunidade de ver um filme
que é um documentário sobre a história de uma família que enfrentou uma situação de tsunami. Foram passar as férias numa determinada ilha, num resort que tinha sido recém-inaugurado, e aconteceu lá a ocorrência de um tsunami. Que pavor, que coisa horrível, uma devastação, uma coisa impressionante. E as filmagens que fizeram parte do documentário foram de situações reais ocorridas naquela região, e depois mostram ao final a foto da família que, graças a Deus, conseguiram, após todo aquele desafio, se reencontrar. Mas são coisas que o Senhor Jesus diz que acontecerão grandes terremotos e as suas terríveis consequências, uma realidade pavorosa, epidemias e fome em vários lugares. Esse tema, epidemia e fome, está te lembrando de alguma coisa que esteja nos atrapalhando e preocupando nos nossos dias? Jesus já havia recomendado, advertido, muito cuidado nessa situação. Coisas espantosas e grandes sinais do céu. Circulando nos meios de comunicação, principalmente algumas matérias específicas de conhecimento científico na internet, que falam da inversão do campo magnético. Isso vai ser uma loucura, vai ser uma tragédia. Ninguém sabe quais as consequências que podem ter esses grandes sinais e os transtornos que podem ocorrer. Basta uma pequena mexida nesse campo magnético e atravessa tudo no planeta Terra e talvez no cosmos. Então, nós temos que estar preparados para tudo isso. E, num terceiro lugar, o que Jesus diz e que é realmente crítico é: antes de todas estas coisas, vejam o que vai acontecer. Aí é o ponto do nosso foco hoje. Lançarão mão dos cristãos e os perseguirão, levando-os à presença de autoridades para serem acusados. Você é cristão? Você é discípulo de Jesus? Você é aluno do nosso mestre? Então se prepare para isso, porque Jesus já nos deixou prevenidos. E sereis odiados por causa do meu nome. A igreja do Senhor Jesus, ela é odiada pelas situações seculares do nosso tempo. Querem implantar de qualquer maneira uma moralidade pagã em toda a sociedade. E a igreja é a única instituição, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é a única instituição capaz de refletir e influenciar a moralidade cristã. Somos perfeitos? Claro que não, nós somos seres humanos caídos, mas nós fomos regenerados e temos toda a capacidade dada pelo nosso Deus e a responsabilidade de influenciar a sociedade com a moralidade cristã. E sereis odiados por causa do meu nome. Isso acontecerá, palavras de Jesus, acabamos de ler, para que deis testemunho. Então, há um propósito do nosso Deus, para que essa divergência ela ocorra. Por quê? Para que os cristãos, aqueles que são filhos do nosso Deus, adotados, regenerados, justificados, salvos eternamente, para dar testemunho de que o nosso Deus é o único Deus e é aquele que, pela sua imensa graça, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos dar testemunho, é o propósito do nosso Deus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você vai encontrar isso em Mateus, vai encontrar isso em Marcos, Lucas já diz de uma maneira diferente, mas é um tema que pode, de alguma maneira, trazer alguma interpretação diferente daquela que deve ser. Aqui cabe uma pausa para clarear esse aparente paradoxo sobre a salvação que supostamente estaria dependendo da nossa perseverança. Aquele que perseverar, aí então ele vai ser salvo. Não, não é isso.
nós sabemos que a nossa salvação é dada por Deus. É um presente, não é uma retribuição por mérito. A salvação que Deus nos dá não é uma retribuição. Ah, você perseverou, você então fez, então eu vou te salvar. Não é isso. A Escritura Sagrada, a nossa doutrina também, não ensina isso. O próprio Jesus disse que ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, quem vai a Jesus é quem o Pai leva. É a palavra de Jesus. Disse também que todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e de modo nenhum o lançarei fora. Disse também, ainda, que ninguém vem a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, quem concede é o Pai, pela sua imensa graça. Em seguida, o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, ensinando o quê? Que não depende de quem quer ou de quem corre para alcançar a salvação, mas depende de Deus, o soberano, exercer a sua misericórdia e resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz o pecador que diariamente ofende a Deus, que em sua santidade não admite pecado. Então, toda vez que nós estamos tropeçando, caindo em algum tropeço, desrespeitando aquilo que está, a orientação que está na Escritura Sagrada, nós estamos ofendendo a Deus. Ensina ainda que nós fomos selados para o dia da redenção. Você vai encontrar essa passagem no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 30. Se você quiser anotar, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Mas há algumas situações, e é isso que é importante nós darmos o foco agora, na nossa vida, que nos atrapalham muito na hora da gente perseverar, na nossa perseverança. E nós devemos resistir a essas situações. Nós temos uma citação na nossa confissão de fé que nos instrui que há 3 situações que podem nos atrapalhar na nossa perseverança. Primeiro é o adversário, Satanás, o diabo, que nos tenta o tempo todo de acordo com os apóstolos Pedro e o apóstolo Paulo. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele escreve de uma maneira brilhante. Capítulo 5, versículos 8 e 9. Ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Palavra do apóstolo Pedro. E uma outra do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 16, que ele diz assim: carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. São ações do maligno, do nosso adversário, contra nós, para que nós não sejamos perseverantes, para que nós não estejamos em conexão o tempo todo, em comunhão com o nosso Deus. Um outro aspecto, uma outra razão para que a nossa perseverança seja atrapalhada é a corrupção que resta em nós e que é predominante nas nossas atitudes. Nós sabemos disso. O próprio apóstolo Paulo disse: olha, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu detesto, quando eu vejo é esse que eu estou praticando, acontece com ele, comigo e com você. Nós não temos controle absoluto, total sobre as nossas atitudes, elas são permeadas da nossa natureza humana caída,
e, embora queiramos o tempo todo agradar a Deus e fazer a sua vontade, em muitos momentos nós poderemos tropeçar e cair e desagradar a Deus, agindo em desconformidade com as orientações da Escritura Sagrada. E no terceiro aspecto é a nossa negligência no uso da oração, do exame habitual das Escrituras para a nossa instrução e na participação dos sacramentos no culto, que são meios que preservam a nossa fé. Na nossa confissão de fé são chamados de meios de graça, quando usados com diligência. Muitas vezes em nossa vida, tudo está bem, graças a Deus por isso. Não há nenhuma dificuldade maior e, lamentavelmente, nós nos deparamos com falhas nossas na nossa consagração e na nossa fidelidade a Deus. Como seria, então, a nossa rotina quando enfrentarmos o cenário crítico do princípio das dores descrito por Jesus? Continuaremos negligentes ou passaremos a ser ou nos manteremos diligentes? Esse é um aprendizado importantíssimo no estudo desse trecho da Escritura Sagrada. Então, aprendemos que a perseverança só ocorre em nossa vida de fé em razão de uma realidade importantíssima que eu quero destacar agora, que a nossa confissão de fé, no seu capítulo 17, item 2, faz para nos ajudar, nos orientar em quem nós devemos confiar e no que nós devemos nos apoiar. E diz assim: a nossa perseverança ocorre em razão da imutabilidade do decreto da eleição que Deus nos concedeu para a salvação. Então, se não fosse a imutabilidade do decreto de Deus, nós não conseguiríamos perseverar, como recomenda a Escritura Sagrada. A imutabilidade do decreto da eleição. Por isso, mesmo sob uma tremenda perseguição, ou tribulação, ou angústia, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou até espada, como o próprio Senhor Jesus nos advertiu, nada nos separará do amor de Cristo e do Espírito que nos assiste em nossa fraqueza. Nós somos fracos, continuamos fracos, mas nós temos o apoio, o amparo, a ajuda do nosso Deus, do Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas certamente a qualidade de vida espiritual em meio a tudo isso, qualidade da nossa vida espiritual, será infinitamente melhor quanto mais diligentes nós formos com o uso destes meios de graça, esses meios que preservam a nossa fé e que estão inteiramente à nossa disposição, que é o exame da Escritura, estar sempre procurando obter mais conhecimento das orientações da Palavra de Deus, a prática da oração, que é a comunhão com o nosso Deus, e a participação dos sacramentos, a ceia do Senhor, o batismo. Aqui na mesa da ceia do Senhor nós temos uma toalha linda, tradicional na nossa igreja, que tem a palavra de Jesus: fazer isso em memória de mim. Estaremos sempre nessa celebração da ceia lembrando do que Jesus fez por nós. Ele nos justificou diante do nosso Deus. Estávamos sob a ira de Deus porque nós somos pecadores. Nós estamos provocando, desafiando em rebeldia ao nosso Deus toda vez que nós descumprimos a sua palavra, mas o Senhor nos justificou. Então, é importantíssimo que os pais venham com seus filhos nas atividades espirituais da igreja, pois as inúmeras influências anticristo estão procurando assolar e prejudicar com os nossos valores cristãos, a nossa moralidade cristã, nas diversas áreas da vida pessoal de todos nós. E os nossos familiares são muito afetados, porque nós vivemos em sociedade, e a nossa vida eclesiástica também é prejudicada.
certamente essa qualidade de vida espiritual em meio a tudo isso será infinitamente melhor se nós formos diligentes no uso desses meios. E isso vai acontecer em sinergia, né? Tudo acontecendo de uma forma a nos ajudar, nós estarmos cada dia melhores e perseverantes até o fim. Foi alertado pela Confissão de Fé que o nosso adversário tenazmente assedia os seres humanos, forçando a inclusão, a implantação da moralidade pagã na sociedade. Recentemente vi um artigo sobre a influência da música na sociedade. E é impressionante que as observações dos especialistas indicam a queda na qualidade musical e que, ao mesmo tempo, prejudica o rendimento ou a trajetória da sociedade por conta da influência de músicas que não são elevadas. De hoje em dia se privilegia muito mais os ritmos, principalmente por causa da sensualidade desmedida, da moralidade pagã, que parece que é só isso que se vê na sociedade. E como isso tem prejudicado o desenvolvimento da sociedade e principalmente afetando as famílias, as crianças, os jovens, com essa influência que ela é maçante, massacrante, parece que só se ouve isso de hoje em dia. Então, essa influência do adversário que tenazmente assedia é para implantar a moralidade pagã na sociedade em todos os lugares, não é só aqui no Brasil, não é só aqui no Rio de Janeiro, não é só aqui na Tijuca, não, em todos os lugares. A tentativa de implantar essa moralidade com influência perversa para que a maioria passe a chamar o bem de mal e o mal de bem. Isso é terrível, é uma loucura e quase que nos leva, nós que somos discípulos de Jesus, a desanimar e a desistir com tanta pressão das trevas. Mas a IPT, que completa 54 anos neste mês de maio, unida na unidade orgânica do corpo de Cristo, pode dar mais uma vez prova da sua perseverança, participando dos serviços de culto a Deus, apoiando os planos e projetos da igreja para pregar o Evangelho aqui, na Alzira Brandão, e nos campos missionários, e compartilhando as bênçãos concedidas por Deus a cada um de nós, para sustento dos órfãos, para sustento e ajuda aos idosos, para sustento dos filhos dos missionários, ajudando, apoiando, e aquelas ovelhas exaustas, ovelhas do Senhor exaustas, que o Senhor quiser enviar para cá. E concluindo, meus irmãos, rapidamente, a partir da síntese desse estudo e do foco que nós quisemos dar para esse aniversário da igreja, Jesus alerta seus discípulos e a sua igreja que o cenário externo não irá suavizar. Essa é a palavra de Jesus. Mas nós temos a paz de Deus e a paz com Deus, submissos à sua providência, à sua graça, que nos fortalece com a perseverança que o Senhor nos concede, perseverança dos santos. E nesse momento, já finalizando, eu rogo que o nosso poderoso e soberano Deus, que é o nosso Pai fiel, nos guarde e nos conduza no seu propósito aqui na nossa amada Igreja Presbiteriana da Tijuca. Tudo isso que está acontecendo e que ainda vai acontecer, e segundo a advertência de Jesus, vai até piorar, é para que nós venhamos a dar testemunho, para nós darmos testemunho da nossa fé. E agora só me cabe desejar à minha amada Igreja Presbiteriana da Tijuca um feliz aniversário, 54 anos. Que história linda! Quantos irmãos nossos que nos antecederam, que sorriram e choraram muitas vezes para que esse lugar, esse ambiente, esse espaço, essa estrutura estivesse no ponto em que chegou. Graças a Deus por isso, e também um agradecimento aos irmãos que nos antecederam.
Feliz aniversário, igreja amada. Que Deus abençoe e Deus mantenha a sua perseverança para dar testemunho do Evangelho nesse lugar. Recebamos a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito Santo do Senhor, o Espírito da verdade, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja, aonde você estiver, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo